1 Tessalonicenses 2, faremos a leitura do verso 17 até o capítulo 3, verso 10. A exposição desta noite será somente o capítulo 3, versos 6 a 10, mas nós leremos a perícope inteira. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso 10. Acompanhem com atenção e com reverência a palavra de Deus que não erra, que não mente, que não falha. Assim diz 1 Tessalonicenses 2, 17 a 3, 10. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos um grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. O que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil do nosso lado. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, clamando que o Espírito que inspirou a palavra também ilumine nosso coração. Oremos. Santo, poderoso, majestoso Deus, nosso Pai eterno de misericórdia e bondade, nós queremos clamar neste momento em que a Tua palavra foi lida, para que Tu, ó Deus, sejas misericordioso conosco, nos ajudes a entender a Tua palavra, a crer na Tua palavra, a obedecer a Tua palavra, a guardar a Tua palavra no coração. Senhor, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, porque carecemos de Ti para isso. Carecemos de Ti, Senhor, para entender as verdades espirituais que Tu desejas nos ensinar e para obedecê-las diligentemente. Sim, Senhor, renova em nós um coração que guarda, que obedece a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Amém. Amados, é sempre um privilégio e uma alegria estar aqui com vocês para falar da palavra de Deus, expor a palavra de Deus e ser boca de Deus neste púlpito sagrado. E eu gostaria de me colocar com vocês no momento desta congregação, desta igreja. Somos uma congregação, uma igreja presbiteriana aqui neste lugar, neste bairro, no Vila Nova. E nós temos nos alegrado com o progresso do trabalho. Na primeira vez que eu vim pregar aqui, o púlpito era ali. Algumas cadeiras viradas para cá, lá era banheiro, lá era cozinha, lá fora tinha nada. Não é mais a situação agora. Nós temos bem mais cadeiras, tivemos que derrubar tudo aqui, inclusive o azulejo ainda está ali para lembrar que já foi uma cozinha. Expandimos lá para fora, construímos, aumentamos, isso era em nosso coração. E nós precisamos continuar firmes e fortes.
bom trabalho em prol do reino de Deus aqui neste bairro. E por isso precisamos traçar algumas metas, fazer alguns compromissos. Entender o que a teologia reformada, o que a palavra de Deus nos ensina acerca de ser igreja, para que possamos verdadeiramente ser igreja neste mundo. E uma dessas coisas, a qual eu gostaria de colocar na mente dos irmãos a partir desta palavra, e quero expor isso para vocês ao longo dos versos 6 a 10 do capítulo 3, é que nós precisamos discipular. Precisamos discipular. Precisamos ser discipuladores neste lugar. Precisamos caminhar com pessoas, ensinar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus com elas. Precisa, em nosso meio, habitar ricamente a palavra de Cristo. Precisa haver aconselhamento mútuo, encorajamento mútuo. Precisamos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Precisamos verdadeiramente caminhar juntos uns com os outros e exortar-nos mutuamente para que não sejamos cegos pelo engano do pecado, como está escrito em Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13. A gente precisa caminhar juntos. Somos o povo da aliança. Precisamos fazer discipulado. Precisamos ser missionários neste mundo. Paulo foi missionário em Tessalônica. Paulo chegou em Tessalônica, isso está registrado em Atos capítulo 17. Passou 3 sábados expondo a palavra de Deus na sinagoga. Os judeus daquela região eram terríveis. Tessalônica é a capital da Macedônia, naquela época a maior cidade que existia na Macedônia, que hoje em dia é a região mais ao norte da Grécia. Paulo passa então pelo menos 3 semanas lá expondo a palavra. Não muitos judeus se converteram, mas muitos gentios se converteram. E ali está uma igreja nova, uma igreja incipiente. Paulo não durou muito tempo lá. Logo, os judeus começaram a juntar pessoas más da sociedade para fazer bagunça, digamos assim. Eles estavam lá para causar tumulto, fazer alarde, e assim, com tudo isso, conseguiram expulsar Paulo daquela cidade. Paulo e a junta missionária então se retira de Tessalônica, desce para Bereia, depois vai para Atenas. Tudo isso está registrado em Atos 17. Paulo então não teve muito tempo para poder estar com aqueles irmãos e expô-los detalhes de todo o desígnio de Deus, como ele conseguiu fazer, por exemplo, em Éfeso. Éfeso ele passou 2 anos expondo na escola de Tirano. Tessalônica queria ter essa oportunidade. Então, chegando em Atenas, Paulo se preocupa com a situação daquela igreja e resolve escrever esta carta. Nós temos que esta carta, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, foi redigida provavelmente em Atenas ou talvez em Corinto. E lá nós temos então o coração pastoral de Paulo transbordando. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses é um coração pastoral que transborda. No capítulo 1 transborda em ações de graças. No capítulo 2 começa a transbordar para convencê-los de que Paulo verdadeiramente pregou o evangelho de Deus a eles. Eles não foram enganados por um pregador itinerante qualquer que abandonou eles no primeiro sinal de perseguição. E logo nos versos 13 a 16, ele convence aqueles irmãos de que eles abraçaram a verdade. É a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Eles abraçaram com fidelidade. Tanto que estavam padecendo com seus patrícios, como diz o capítulo 2, verso 14, as mesmas coisas que os irmãos de Jerusalém sofriam dos judeus. Essa é uma igreja sofredora. Essa igreja é uma ilha de adoração a Deus no meio de um vasto mundo pagão. Odiava aqueles irmãos, os perseguiam. Estavam sofrendo, irmãos. Estavam sofrendo. E Paulo, a partir do verso 17, vai começar a dizer: mas queridos, eu queria estar muito com vocês. Não por uma, mas pelo menos 2 vezes eu quis estar com vocês, porque apesar de estarmos longe dos olhos, estamos perto do coração, a gente carrega vocês no coração. E eu queria estar aí com vocês. Mas Satanás nos barrou o caminho. Vocês são a nossa esperança, a nossa alegria, a coroa em que exultamos na presença de Jesus Cristo na sua vida. E então, no capítulo 13, ele começa a dizer: a gente não podia mais suportar o cuidado que nós tínhamos com vocês. Paulo estava preocupado com aquela igreja. E aí ele diz: pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o irmão Timóteo. O irmão Timóteo, um grande pastor para essa grande tribulação que a igreja enfrentava. E Paulo foi lá para indagar o estado deles. Como diz o verso 5, porque Paulo temia que o tentador os provasse e se tornasse inútil sobre. Então a carta tem esse tom pesado nesse começo do capítulo 3. Paulo está preocupado com a igreja. Paulo não sabe o que aconteceu com ele.
E aí chega o verso 6, parece que a gente sente o suspiro de Paulo. Porque agora, com o regresso de Timóteo, Paulo experimenta consolo e alegria ao receber as boas notícias do poder de Deus, do poder do Evangelho de Deus na vida dos tessalonicenses. Saber do poder de Deus e do poder do Evangelho na vida dos tessalonicenses traz consolo e alegria para o apóstolo Paulo. Por isso, o título do sermão desta noite é O Poder do Evangelho no Próximo. As crianças que já são alfabetizadas e gostam de anotar o título do sermão, podem anotar. O poder do Evangelho no próximo. É sobre isso que este trecho da carta de Paulo vai falar. O poder que o Evangelho tem na vida do próximo tem também poder sobre nós. Porque o poder do Evangelho no próximo traz, em primeiro lugar, consolo para você, e em segundo lugar, alegria para você. O poder do Evangelho no próximo traz consolo para você e traz alegria para você. É isso que este trecho da palavra de Deus vai nos ensinar. Então, em primeiro lugar, eu quero expor aos irmãos, dos versos 6 ao verso 8, que o poder do Evangelho no próximo traz consolo para você. Como nós colocamos, então, diante do panorama desta carta, como nós estamos fazendo lexio contínua, nós estamos expondo verso a verso, então trouxemos um pouquinho do contexto, e agora os irmãos sabem a situação em que estamos. Timóteo retorna com as notícias da igreja. E Paulo diz, agora, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e lá no final do verso número 7, fomos consolados acerca de vós. Paulo retorna, Timóteo retorna para Paulo, trazendo boas notícias. A palavra original aqui é evangelizando. Timóteo retorna de Tessalônica evangelizando a Paulo a fé e o amor que havia em Tessalônica. Timóteo traz aquela notícia de que a igreja estava bem, de que a igreja tinha fé e tinha amor. E isso é para Paulo como o evangelho sendo ouvido de novo. Por quê? Porque o evangelho é a excelente notícia, a boa notícia de que em Cristo Jesus Deus está salvando pecadores, de que Deus é misericordioso com pecadores e por meio de Cristo Jesus traz redenção para eles. Paulo não estava em Tessalônica, Silas não estava em Tessalônica, Timóteo não havia permanecido em Tessalônica, ninguém da junta missionária estava lá. Será que haveria alguém para continuar preservando aquela igreja? Às vezes somos tentados a isso. Somos tentados a pensar que é a nossa presença, que é o nosso trabalho, que é a nossa palavra, que vai sustentar a igreja fiel. Quando Timóteo retorna dizendo que a igreja de Tessalônica estava fiel, Paulo ouve o evangelho de novo. Deus continua salvando pecadores. Deus continua preservando a sua igreja. Deus continua sustentando os fiéis em fé e em amor, soberanamente. E isso traz consolo no coração de Paulo. Isso soa aos ouvidos de Paulo como o evangelho. A situação da igreja, então, é que ela estava firmada em fé e em amor. O que é uma igreja que tem fé? Uma igreja que tem fé é uma igreja que crê e continua crendo. Ela crê e continua crendo que pelas suas próprias obras ela conquistou uma única coisa: morte. Morte espiritual, morte física e morte eterna. É isso que as nossas obras conquistaram para nós. Porque as nossas obras são más diante dos puros olhos de Deus. Uma igreja que tem fé é uma igreja que crê e continua crendo, portanto, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, que Deus traçou um plano de redenção na eternidade, e no tempo e no espaço foi revelando esse plano de redenção aos seus santos profetas. E na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho em carne, Jesus Cristo, para nascer em lugar de pecadores, e viver em lugar de pecadores, e morrer em lugar de pecadores, e ressuscitar para a justificação de pecadores, a fim de que nós desfrutássemos da vida que Ele herdou, quando Ele morreu
a nossa morte. Essa é a troca vendida de que os puritanos sempre falavam. Cristo Jesus morreu a nossa morte para que nós desfrutássemos da sua vida. E vida em abundância, e vida eterna. Uma igreja que tem fé, uma igreja que crê e continua crendo que mesmo com perseguições e mesmo com tribulações, Deus é por ela. Porque ela é redimida por Deus, aceita por Deus como justa e agora adotada na família de Deus. Somos filhos, desfrutamos de comunhão com o Pai e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso é uma igreja que tem fé. E que é uma igreja que tem amor? Uma igreja que tem amor é uma igreja que tem uma fé operosa. Porque o que importa é a fé que opera pelo amor. Foi assim que Paulo falou, aquilo que Tiago falou, que uma fé sem obras é morta. Uma igreja que tem amor, uma igreja que sabe que deve prosseguir em amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Uma igreja que tem amor, uma igreja que sabe que precisa continuar, prosseguir, crescer em amar o próximo como a si mesmo. Porque aquele que ama tem cumprido a lei. E aquele que não ama é assassino. Uma igreja que tem amor é uma igreja que entende quem é Deus e agora quer se tornar imitador de Deus. É uma igreja que entende o que Cristo Jesus fez por ela e agora se torna seguidora, imitadora do seu Salvador. Não é isso que nós devemos ser, crianças? Imitadores de Jesus. Jesus que morreu por nós. Jesus que nos amou. Então é isso que nós devemos ser para outras pessoas também. Devemos nos entregar para as pessoas. Devemos amar os nossos amigos. Devemos amar os nossos vizinhos. Devemos amar o próximo, todo aquele que Deus coloca na nossa frente. Fé e amor. Crer e observar como nós cantamos ao longo do mundo. Isso é o resumo da vida cristã. Isso é o resumo daquilo que Deus nos chamou para fazer. E a igreja permanecia em fé e amor. Então Timóteo regressa, vem do meio deles, traz as boas notícias da sua fé e do seu amor, e mais, e ainda, de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Aquela igreja tinha um carinho especial pelo apóstolo Paulo e por toda a junta missionária, Paulo, Silas e Timóteo. Por todos eles, a igreja desejava vê-los, assim como eles também desejavam ver aquela igreja, uma relação amorosa entre os pastores e as ovelhas do rebanho. E o Paulo conclui então, sim, irmãos, por isso fomos consolados. Aqui está o verbo que governa toda esta parte da vida. Fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Paulo sofreu privações e tribulação em Tessalônica, em Bereia, em Atenas, em Corinto, mas o poder do Evangelho no próximo traz a vida para o seu coração. Traz consolo para ele. De fato, Paulo resume isso no verso 8, dizendo que agora ele vivia, agora vivemos, temos vida de novo, em meio a tudo aquilo que estamos sofrendo, temos vida por causa das notícias que ouvimos acerca de vocês, porque vocês estão firmados no Senhor. É assim que o apóstolo Paulo resume a situação da igreja. Firmados no Senhor, fomos consolados e agora vivemos. E agora, meu irmão, à luz disso, nós precisamos entender como é a nossa vida. É a primeira pergunta que eu quero fazer para você, é aplicando a você a situação dos Tessalonicenses. E eu preciso perguntar a você, a sua vida cristã é consolo para outras pessoas? A sua fé e o seu amor são boas notícias para os seus irmãos? A sua vida traz consolo aos seus pastores? A sua vida traz consolo àquelas pessoas que convivem com você? Você tem boas notícias de fé e amor para trazer outras pessoas? A forma como você crê em Cristo Jesus e opera a sua fé é, de fato, consolo para aqueles que caminham e peregrinam junto com você. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos meditar se temos vivido a vida cristã de maneira que aqueles que olham para nós, que aqueles que convivem conosco, são agora consolados pelo fato de que Deus está verdadeiramente nos preservando e nos fazendo crescer na santidade. Mas eu quero também trazer o contrário para você. Eu quero perguntar se você tem desfrutado do consolo que é o poder do Evangelho no nosso vida.
E para isso eu quero trazer à tona aquilo que eu falei na introdução. Faça discipulado. Aprenda a caminhar com a igreja. Aprenda a caminhar com outros cristãos. Aprenda que a vida cristã não foi feita para ser vivida sozinho. Deus não salva indivíduos isolados, atomizados, cada um na sua. É eu e Deus, porque eu tenho acesso ao meu filho em Cristo Jesus, eu não preciso de ninguém. Isso não é teologia reformada, meus irmãos. Isso não é teologia bíblica. Não é assim que Deus trata. Deus não trata com indivíduos, cada um na sua. Deus trata com um povo, cujo cabeça é Cristo Jesus. E nós agora somos povo de Deus, família de Deus, edifício de Deus, lavoura de Deus. Todas as metáforas que a Escritura traz para a igreja são metáforas de coletividade, de pessoas que caminham juntos. E nós sofremos perseguições, porque a vida cristã não é fácil. E onde está o consolo no meio das perseguições? De acordo com esse texto, está no poder do Evangelho na vida do próximo. Está em você caminhar lado a lado com alguém e ver como Deus tem santificado aquele seu irmão. E ver como aquele seu irmão tem crescido em santidade. E aquilo traz alento para o seu coração. Porque você o ama. Porque ele é da sua família. Porque ele está em Cristo como você está em Cristo. Mas nós podemos provar o poder do Evangelho na vida do próximo quando nós começamos a discipular pessoas que não são cristãs. Começamos a caminhar com elas e evangelizá-las. Você tem vizinhos, você tem amigos, você tem pessoas com quem você trabalha. Nenhum dos relacionamentos que Deus coloca na sua vida é por acaso. Nenhum. Todos os seus amiguinhos da escola, todas as pessoas que convivem com você na faculdade, todas as pessoas que estão ao seu lado, são pessoas que Deus colocou lá, para que você abra os seus olhos para as oportunidades que Deus lhe dá de pregar o Evangelho. E, meus irmãos, você sabe, se você já experimentou, que consolo é quando você está caminhando com alguém que é descrente e você prega o Evangelho e essa pessoa começa a se interessar. E essa pessoa começa a perguntar mais. E essa pessoa aceita fazer um encontro semanal com você para ler o Evangelho de João, ou então para ler um livro sobre as bases da fé cristã, ou então para ler a nossa confissão de fé, o nosso breve catecismo, excelentes maneiras de se evangelizar. Ou então essa pessoa aceita um convite para vir a um trabalho da mocidade, ou então um trabalho das crianças, ou então um culto. Que consolo é você ver os frutos que aquela pessoa dá pela sua fé e o seu amor que estão sendo desenvolvidos em Cristo Jesus. Você vê Deus operando na vida dela e aquilo traz consolo ao seu coração. Prove disso, irmão. Prove disso, irmão. Discipule, pregue o Evangelho. Desfrute do consolo que há no poder do Evangelho. Estamos meditando neste tema, então, dos versos 6 a 10, o poder do Evangelho no próximo, e vimos que do verso 6 ao verso 8, Paulo é consolado pelo poder do Evangelho na vida dos Tessalonicenses. E nós, portanto, também podemos ser consolados pelo poder do Evangelho na vida do próximo. Os versos 9 e 10, nós aprenderemos que o poder do Evangelho no próximo traz alegria para você. Paulo agora se dirige a eles dizendo: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo, agora no verso 9, fica sem palavras. A expressão dele é a expressão de quem está sem palavras, não sabe o que dizer. Que ações de graças eu poderia render a Deus sobre todos vocês, por causa da alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. A palavra ação de graças, a palavra alegria, a palavra regozijamos, todas as três têm a mesma raiz no idioma antigo. E é a raiz que deriva, da qual deriva a palavra alegria. É uma raiz de alegria. Esse versículo 9 é pura alegria. O verbo que governa ele todo é o verbo regozijar-se, é o verbo alegrar-se. Paulo está muito alegre por causa daquela igreja, por causa das notícias que ele recebeu daquela igreja. E assim ele quer render ações de graças a Deus. Perceba que coisa interessante. A igreja permanece fiel. A igreja permanece em fé e em amor. E a igreja não é louvada por isso.
Quem é louvado é Deus. Porque é Deus quem salva. É Deus quem preserva. É Deus quem é soberano na salvação dos crentes. Então, quando Paulo vê o poder do Evangelho na vida do próximo, ele não louva o próximo. Ele dá graças a Deus. Pecadores estão sendo salvos, graças a Deus. Crentes estão se santificando, graças a Deus. Filhos estão crescendo no conhecimento e no amor do Senhor, graças a Deus. Não é mérito nosso, não é mérito deles, não é mérito de ninguém. É Deus que deve ser louvado pela obra da salvação. E assim Paulo, cheio de alegria no coração, ele ora dia e noite, com o máximo empenho. Paulo não brincava quando ele falava sobre oração. De fato ele orava dia e noite pelas igrejas. Ele já havia falado isso no capítulo 1, falando que dava sempre graças a Deus por todos vós, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sem cessar. Sem cessar. Dia e noite ele orava, com o máximo empenho. E qual era a súplica dele? Vê-los pessoalmente. Nós queremos vê-los pessoalmente para reparar as deficiências da vossa fé. Tem uma outra tradução, para aperfeiçoar aquilo que falta na sua fé. Ou seja, como nós falamos anteriormente, Paulo não teve tanto tempo em possessão de ciência. Ele sabia que havia muito ainda que ele poderia partilhar pela igreja. E a grande oração que ele fazia a Deus é: eu quero vê-los de novo. Eu quero estar com eles de novo. Eu quero levar a palavra para eles de novo. E assim ser ainda mais consolado e ainda mais alegrado pelo poder do Evangelho na vida do próximo. Paulo amava muito aquela igreja. E Paulo se alegrava com aquela igreja. E sabia que estar naquela igreja traria ainda mais alegria no seu coração. Isso é maravilhoso sobre o povo de Deus. Nós encontramos alegria uns nos outros. Não porque nós somos um clubinho de pessoas que pensam igual e querem tudo igual. Eu acho que este não é o caso da congregação de Vila Nova, este não é o caso da igreja de Deus Circo, este não é o caso de nenhuma das igrejas das coisas já passam. Não somos iguais. Não pensamos igual. Não gostamos das mesmas coisas. Nós não somos um povo que se ajuda porque, eu amo Jesus, você ama Jesus, vamos se juntar então? Não. Nós somos um povo que é sobrenaturalmente criado por Deus para caminhar junto, apesar das suas diferenças. Porque Deus é glorificado nas nossas diferenças, nas nossas particularidades. E é por isso que nós não temos os mesmos dons, nem os mesmos talentos, nem o mesmo chamado de Deus. Mas na pluralidade dos nossos dons, talentos e chamado, Deus é glorificado ao formar um corpo, diferentes membros, todos sob a mesma cabeça. E nós nos alegramos uns dos outros. Nós encontramos alegria ao caminhar juntos. Ou pelo menos deveríamos. Às vezes a nossa alegria tem diminuído. Às vezes a nossa alegria tem se esvaído. E nós precisamos parar neste momento em que a alegria tem fugido do nosso coração e pensar: o que é que tem roubado a alegria do nosso coração? John Piper é um pastor que fala muito sobre alegria. Um dos primeiros livros que eu li quando eu fiz a transição da teologia pentecostal para a teologia reformada foi o livro Em Busca de Deus. Talvez alguns de vocês tenham lido. E neste livro ele fala sobre a alegria de buscar ao Senhor. Ele fala sobre a teologia da alegria. E neste livro ele conta um pouco da história de como isso começou com ele. E foi uma frase que o professor dele falou, ele repete ela no livro, eu não falaria ela exatamente no livro, mas o teor das palavras é mais ou menos o seguinte: o problema dos ímpios e dos pecadores em geral não é que eles procuram demais alegria para si mesmos. O problema deles é que eles não procuram alegria o suficiente. O problema dos ímpios não é procurar alegria demais, não é buscar alegria demais, é buscar de menos. Isso é confuso, né? Nós costumamos pensar nos nossos amigos do mundo como pessoas que estão sempre atrás de alegria. A pessoa trabalha a semana inteira com um único objetivo: cair o salário na conta para sábado à noite ele sair e torrar tudo. Torrar em álcool, em drogas, em relações ilícitas, para ter sensações. Sensações provocadas pelo álcool, pelas drogas, pelas relações ilícitas, pela música alta
pelas conversas torpes, tudo aquilo que vai trazer satisfação para o seu coração, tudo aquilo que vai lhe prover boas risadas e uma boa noitada para passar depois o domingo de ressaca, deitado no sofá, deitado na cama, rolando o feed do celular em alguma das suas redes sociais, para segunda-feira voltar para o trabalho e o ciclo começar todo. Muito trabalho, para ter dinheiro, para comprar coisas, para zerar o carrinho da Shopee e assim encontrar alegria, alguma gota de alegria para o seu coração. Nós pensamos, esse povo só fica nisso, fica buscando prazer, buscando alegria o tempo todo. A perspectiva que Piper traz no seu livro e que me convenceu é, não, o problema deles é outro. O problema deles é que eles procuram alegria de menos. Eles se satisfazem com muito pouco. Eles se satisfazem com o prazer trazido por essas sensações que nós mencionamos. Eles se satisfazem com o prazer de comprar, com o prazer de ter bens, com o prazer de conquistar, de se enamorar, com o prazer de sentir substâncias tóxicas no seu corpo, com o prazer de desfrutar da preguiça, com o prazer de não dever nada para ninguém, com o prazer de se sentir dono da própria vida. De fato, a essência do pecado é essa. A essência do pecado é rejeitar a fonte de todo bem e de toda alegria para se satisfazer com essas migalhas, com essa lavagem de porcos, que é a alegria que o mundo de pecado pode prover para o ser humano. Eles procuram a alegria de Deus, quando deveriam procurar mais. Então perceber que a alegria que o mundo dá não é suficiente e buscar a alegria do Senhor. Os irmãos conhecem a primeira pergunta do nosso catecismo, provavelmente já decoraram qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e alegrar-se nele para sempre. Esse é o fim da sua vida, esse é o objetivo da sua vida. Encontrar alegria em Deus. Então, voltando, se esta alegria tem fugido do seu coração, é hora da gente pensar. Será que nós não temos nos tornado mundanos na nossa forma de nos alegrar? Será que não temos nós também buscado alegria nessas coisas passageiras e temos agora não desfrutado mais de deleite, de alegria no Senhor, no povo do Senhor, na palavra do Senhor, na oração ao Senhor? Será que o domingo tem se tornado um dia chato para nós? Será que tem sido inconveniente para nós estar aqui? Inconveniente para nós ter que guardar este dia? Inconveniente para nós ter que vir de manhã para a escola bíblica dominical, vir à noite para o culto? Puxa vida, eu queria estar em qualquer outro lugar, eu vim aqui só para ter cartão mesmo. Será que a alegria tem fugido do nosso coração? Porque justamente temos desprezado o que a palavra de Deus nos ensina sobre nos alegrarmos uns com os outros. Será que temos caminhado sozinhos na vida cristã? E por isso não desfrutamos da alegria que vem ao contemplarmos o poder do Evangelho próximo. Paulo foi alegrado porque ele recebeu boas notícias da igreja em Tessalônica. E talvez não temos desfrutado de alegria na vida cristã porque nós não ouvimos boas notícias de ninguém, porque nós não caminhamos com ninguém, porque nós não andamos perto de ninguém, porque a nossa casa não recebe ninguém, porque nós não vamos à casa de ninguém, porque nós não andamos com ninguém, porque nós queremos simplesmente vir aqui, participar do culto. Aliás, nem participar do culto, queremos vir aqui assistir ao culto, né? Sentar aqui, ver o que está acontecendo, julgar para ver se a gente gosta ou não, ir embora para casa. Segunda a sábado a vida é minha, domingo a gente volta a conversar. Talvez isso esteja roubando a alegria do seu coração. Talvez por causa disso o reino de Deus e a sua justiça não tenham se tornado sua prioridade e não tenham trazido deleite para você. O meu convite para você é que você desfrute da alegria que há ao perceber o poder do Evangelho de Deus. Caminhe com pessoas, discipule pessoas, ande com pessoas, abra as portas da sua casa. Minha irmã, você não precisa fazer faxina na sua casa toda vez que você recebe visita, pelo amor de Deus. Eu nem gosto de entrar numa casa muito limpa, porque eu não sei nem onde eu posso encostar. Não pense que você precisa impressionar as pessoas.
com uma mesa posta linda, maravilhosa, uma casa impecável, brilhando para poder receber os irmãos. Pelo amor de Deus, chame a pessoa para ir na sua casa, para sentar à mesa, tomar um cafezinho preto com bolacha maisena, sei lá o que você tem na sua casa, bolacha, cristal, qualquer coisa. Mas para poder falar da palavra de Deus e falar do que Deus tem feito na sua vida e ouvir o que Deus tem feito na vida do seu irmão, na vida da sua irmã, e vocês se aconselharem mutuamente na palavra, vocês caminharem juntos, caminharem juntas, lerem um livro juntos, partilharem do consolo e da alegria que há no poder do Evangelho no próximo. Faça discipulado. Caminhe com as pessoas e seja alegrado pelo Espírito de Deus. Concluindo a mensagem desta noite, então, aprendemos que existe poder do Evangelho no próximo. O poder de Deus que converte pecadores, preserva pecadores, santifica pecadores, é também usado por Deus, como poder em nossa vida, para nos trazer consolo e alegria. Nós não fomos redimidos por Deus para andar sozinhos. Nós somos redimidos por Deus para caminharmos com o povo. E caminhando com esse povo, nós passamos agora a influenciar outras pessoas para trazê-las também para este povo, para pregar a elas o Evangelho, na esperança de que Deus transformará o seu coração, abrirá os seus ouvidos e os seus olhos para que elas também creiam no Cristo que nós cremos e passem a seguir. E como isso traz consolo para nós. E como isso traz alegria para nós. Aprenda a desfrutar do consolo e da alegria que há. O poder do Evangelho para você. Talvez você diga, mas eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Eu não sei nem por onde começar. Como assim fazer um discipulado? Como assim evangelizar alguém? Como assim abrir as portas da minha casa? Como assim chamar meu vizinho? Chamar meu colega de trabalho? Chamar meu amigo da escola? O que eu faço? Eu não sei o que falar. E aqui eu preciso dizer, mas Deus deu pastor para você, para ajudar nessa caminhada. Eu pastor João. Fale para ele, pastor, eu quero abrir as portas da minha casa. Eu entendi que eu preciso de consolo e alegria na minha vida cristã, que eu não tenho mais desfrutado disso. Eu preciso caminhar com o povo de Deus e eu não sei por onde começar. Por onde eu começo, pastor? Eu tenho certeza que ele vai trazer uma excelente resposta para você. Ele vai trazer uma excelente resposta, sábia para o seu coração, para como você pode agora passar a desfrutar de consolo e de alegria na vida dos seus irmãos. Você tem fé? Você crê? Em amor, comece a observar. Crer e observar. Tudo quanto ordenado, fiel, obedece ao que Cristo mandou. E Cristo nos vai caminhar juntos. Vamos caminhar juntos para a glória do nosso Deus. Amém.